Fala pessoal, estamos chegando com nosso primeiro vídeo do dia. Sejam todos bem-vindos ao canal Vascaíno da Bahia. Antes das notícias, deixe o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Nos sigam também no Instagram e no X. O sétimo reforço do Vasco nesta janela de transferências está a caminho. O clube chegou a um acordo com o Casa Pia, de Portugal, e fechou a contratação do meia-atacante Nuno Moreira, de 24 anos. A diretoria vascaína já havia acertado o tempo de contrato e as bases salariais com o jogador e seus representantes. Restava o ok do Casa Pia com relação à forma de pagamento, o que ocorreu na noite de quarta-feira. O Vasco vai pagar 3,5 milhões de euros, quase 20 milhões de reais na cotação atual, pela contratação do jogador português. Esse é o valor da multa rescisória de Nuno Moreira. O Casa Pia aceitou receber o pagamento parcelado. O português deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo. Nuno Moreira é o sétimo reforço contratado pelo Vasco nesta janela de transferências. Já haviam chegado e estreado Daniel Fusato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e Tietê. Além deles, o argentino Benjamin Garré chega ao Brasil na noite desta quinta-feira para assinar com o time cruzmaltino. Um dos destaques do Casa Pia, que no momento ocupa a sexta colocação do campeonato português, Nuno Moreira tem 9 gols marcados e 5 assistências em 23 jogos na atual temporada. O atacante desembarca no Rio de Janeiro no sábado pela manhã. A 777 muda estratégia para retomar controle da SAF do Vasco. Com a arbitragem sem previsão de fim, a 777 agora foca em reverter a liminar que deu o controle ao Vasco e evitar a recuperação judicial. A empresa tenta limitar as ações do clube e não descarta até um acordo. Enquanto isso, Pedrinho avança em negociações com novos investidores, e a 777 alega que os atos do Vasco podem ser irreversíveis. A disputa segue intensa nos bastidores. Coordenação Geral de Fiscalização, CGF, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, identificou indícios de irregularidades no uso de sistemas de identificação biométrica, reconhecimento facial, na venda de ingressos e na entrada de estádios por 23 clubes de futebol. As irregularidades se referem ao cumprimento de obrigações de transparência e à adequação do tratamento de dados de crianças e adolescentes, tal como previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Para assegurar o cumprimento da LGPD, a CGF determinou a instauração de processos de fiscalização e expediu medida preventiva para que, no prazo de 20 dias úteis, os clubes de futebol publiquem nas plataformas de venda de ingressos informações adequadas sobre os procedimentos de cadastramento e de identificação biométrica de torcedores. Além disso, os clubes deverão apresentar os relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, RIPD, referentes aos procedimentos de cadastramento biométrico e de identificação biométrica de torcedores, bem como justificar de que maneira o tratamento de dados biométricos de crianças e adolescentes atenderia ao melhor interesse desse grupo vulnerável. A análise da CGF, de natureza preliminar, foi realizada a partir do exame de documentos e informações disponibilizadas publicamente pelos clubes de futebol, por empresas especializadas na venda de ingressos, tiqueteiras e por administradores de estádios. Os sistemas de cadastramento biométrico de torcedores foram implementados pelos clubes em atendimento à Lei Geral do Esporte, Lei 14.597/2023, LGE, que determina o uso desses sistemas em locais com capacidade superior a 20 mil pessoas, como forma de controle e fiscalização do acesso do público. A LGE estabelece que é obrigatório o cadastro biométrico de torcedores acima de 16 anos de idade como condição para a entrada nos estádios de futebol em dia de jogos. Diante desse cenário, diversos clubes de futebol do país implementaram sistemas de cadastramento biométrico de torcedores em suas plataformas de venda de ingressos, bem como sistemas de identificação biométrica com o uso de tecnologia de reconhecimento facial na entrada dos estádios. Como consequência, o torcedor que deseja comparecer aos jogos deve realizar o cadastro biométrico prévio na plataforma de venda de ingressos. A partir do cadastro biométrico, a entrada do torcedor no estádio fica condicionada à verificação de sua identidade nas catracas. O tratamento de dados biométricos para verificação de identidade não é proibido pela LGPD. No entanto, este tratamento envolve dados pessoais sensíveis,
cuja eventual utilização inadequada pode implicar risco ou vulnerabilidade potencialmente mais gravosa para os titulares de dados. Por isso, os agentes que utilizam tais dados devem tomar medidas razoáveis para que o tratamento ocorra em estrita observância às normas e princípios previstos na LGPD, especialmente os relacionados à transparência e aos direitos dos titulares. Confira a lista dos 23 clubes fiscalizados. 1. América Futebol Clube, MG. 2. Atlético Clube Goianiense. 3. Avaí Futebol Clube. 4. Botafogo de Futebol e Regatas. 5. Clube Atlético Paranaense. 6. Clube Atlético Mineiro. 7. Clube Náutico Capibaribe. 8. Clube de Regatas do Flamengo. 9. Clube de Regatas Vasco da Gama. 10. Cruzeiro Esporte Clube. 11. Coritiba. 12. Cuiabá Esporte Clube. 13. Esporte Clube Bahia. 14. Fluminense. 15. Fortaleza Futebol Clube. 16. Goiás Esporte Clube. 17. Grêmio. 18. Guarani Futebol Clube. 19. Santos Futebol Clube. 20. Sociedade Esportiva Palmeiras. 21. Esporte Clube do Recife. 22. Esporte Clube Internacional. 23. Vitória Esporte Clube. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do zagueiro João Vitor, do Vasco. O nome está na pauta da cúpula do Atlético e do SIGA, Centro de Informação do Galo, há algum tempo. O GE apurou que uma proposta foi negada ao clube pelo Vasco, mas que o Galo ainda tem esperança, mesmo sabendo que o negócio é considerado difícil por questões financeiras. O principal motivo que dificulta a transação são os valores da pedida vascaína. O time carioca ainda tem uma dívida perto dos 6,5 milhões de euros com o Benfica pelo jogador. O GE apurou que a primeira investida foi na mesma época em que o rival Cruzeiro fez proposta pelo zagueiro, mas os valores não agradaram ao time vascaíno, que teria dificuldade na reposição do zagueiro e ainda não pagaria a dívida total com o time português. No entanto, o Galo trabalha com algumas cartas na manga como possibilidade para avançar por uma negociação com o zagueiro. O Vasco tem dívidas com o Atlético pelas contratações do lateral Paulo Henrique e do volante Jair. Isso pode facilitar as conversas nos próximos dias. Além disso, o atacante Bryan Palacios pode ser envolvido na negociação, já que o Vasco precisa de atacante e o Galo estaria disposto a abrir mão do colombiano, que chegou a ser envolvido na negociação com o Atlético Paranaense pelo atacante Coelho, mas não avançou. As características do zagueiro vão ao encontro do que o técnico Cuca quer para o elenco. Na posição, o Galo tem Lianco e Júnior Alonso como titulares. Igor Rabelo e Rômulo são opções na reserva. Bruno Fuchs deixou o clube para defender o Palmeiras. Como de praxe, oficialmente nenhuma parte comenta as conversas. A janela de transferência se fecha no dia 28 de fevereiro, próxima sexta-feira. A imprensa turca noticiou agora há pouco que houve avanços na negociação por Lloyd Augusto. O jogador viria por empréstimo. A matéria é questionável, já que diz que a imprensa brasileira tem dito que o jogador deve vir ao país realizar os exames médicos.